sentar. Eu quero convidar você aqui para uma rápida meditação, porque a palavra de Deus, ela é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ela é o antibiótico que cura as nossas infecções espirituais, tá? Ela é o remédio que fortalece a nossa estrutura, os nossos ossos, para continuar a caminhada cristã. E ela é o sopro de Deus para trazer vida àquele que está morto. De repente está aí no vale de osso seco, tem morte aí. O Senhor diz, profetiza, aleluia. E quando se profetiza, há sopro de Deus, e onde há sopro de Deus há vida. Amém? Cantora Ana Clara, é isso aí. Que bênção que você está hoje aqui, viu? Realmente temos sentido a unção de Deus através da sua vida. Também pastor Pedro, né? Chefe da nossa diaconia aqui, diácono Jeremias, sempre atento, trabalhando, nos ajudando aqui na obra do Senhor Jesus. A palavra que vamos ministrar está em Gênesis, capítulo 6, 7. São 2 capítulos, 6, 7 e 8. Eu vou falar em 3, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos tentar. Falar em 3 capítulos aqui, porque nós vamos falar aqui algumas circunstâncias da crise, tá? Circunstâncias da crise, provisão para a crise e tempo de crise. Como que nós devemos agir dentro dessas 3 esferas, da circunstância, do tempo da crise. Gênesis capítulo 6, versículo 17, nós temos o anúncio de Deus. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Meu Deus, que mensagem profética forte e que ninguém gostaria de ouvir. Mas Deus está aqui chamando um homem que ele atesta o seu comportamento, chamando-o de justo. A coisa mais legal, importante, bonita, que eu acho na Bíblia Sagrada, é Deus dar testemunho do homem. E Deus não deu testemunho de muita gente, não. Eu vejo Deus dando testemunho de Noé, eu vejo Deus dando testemunho de Abraão, eu vejo Deus dando testemunho de Jó. Aí vejo Deus também dando testemunho de Davi. Deus chama Noé de justo, Deus chama Abraão de meu amigo, Deus chama Davi de meu amigo, de homem segundo o meu coração, e Deus chama Moisés de homem mais manso da terra, né? Um homem que falava com ele face a face, do qual não tinha outro igual sobre a face da terra. Então isso é maravilhoso, quando Deus ele dá testemunho de um homem. Agora, em meio a uma geração corrompida, que é a geração do capítulo 6, a humanidade corrompida, havia nessa geração perversão sexual, havia nessa geração violência, havia nessa geração orgias tremendas. O pecado cresceu tanto nessa geração, do capítulo 6 de Gênesis, que Deus, ele decidiu acabar com a vida de quase todos os seres da face da terra. Deus resolveu começar quase que do zero. É lógico que ele não vai recriar, ele vai apenas fazer uma purificação e colocar um basta, naquela geração que havia se corrompido quase que completamente. Por que quase que completamente? Porque a Bíblia diz que havia um homem que era justo, Noé. Então era quase, porque, e veja você que se Deus tem um justo, esse justo é o ponto de recomeço de Deus, e Deus não vai destruir toda a terra, Deus não vai destruir toda a vida, porque tem um justo. E um justo pode mudar as coisas. Um justo pode fazer a diferença.
Um justo pode possibilitar o recomeço, pode fazer tudo novo. Eu chamo a atenção de Deus, eu chamo a sua atenção, melhor dizendo, para você entender isso, porque de repente você está aí como uma coluna, como um justo que Deus levantou, em meio à sua família, em meio à sua casa, e você está dizendo que só eu, não aguento mais, vou entregar os pontos. Noé não se entregou. Deus olhava para toda uma geração corrompida, caída, mergulhada no pecado, mas ele diz assim: Noé, porém, era homem justo. Deus se agradou de Noé e Deus falou com Noé. Imagine que é triste e ao mesmo tempo é um privilégio, porque você tem uma geração toda corrompida e pervertida, mas você ainda tem alguém com quem Deus pode falar. Ei, quem sabe é você que Deus quer falar aí dentro da sua casa. Quem sabe você é o porta-voz de Deus aí, dentro da sua casa, no meio dessa família, as coisas não estão indo muito bem, mas Deus está olhando para o José, para o Joaquim, para a Maria, para o Pedro, para a Sara, para a Cíntia, para a Fernanda, para o João, e está dizendo, ele ainda está me representando ali, e através dele eu ainda posso recomeçar, eu ainda posso mudar a história dessa família, a história dessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra. Deus vai então estabelecer uma aliança com Noé, com seus filhos, com a mulher de Noé e com as mulheres dos filhos de Noé. 3 filhos, 3 noras, né, de Noé e a esposa de Noé e o Noé. 8 pessoas naquela família. Noé ainda não tinha netos. E Deus fala, é a hora de recomeçar, porque se os netos tivessem nascido naquela geração corrompida, talvez tivessem se corrompido. Mas Deus vai começar uma nova geração, uma nova história da humanidade, exatamente através dos filhos de Noé. E Deus então chama Noé e avisa Noé que vai destruir a terra e convida Noé a salvar a semente da nova humanidade, e essa semente da nova humanidade vai começar na família de Noé, através dele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de divisor de águas, nós estamos ouvindo falar no novo normal, numa nova era, no novo tempo, e Deus certamente Ele está selecionando as sementes desse novo tempo. A igreja do Senhor precisa se manter em justiça, se manter em santidade, para esse recomeço que Deus quer fazer sobre a face da terra. Nós sabemos que o século 21, ele traz para nós esse desafio, essa pandemia que mudou a visão dos chefes de poderes no mundo, essa pandemia que muda agora a visão de mundo, essa pandemia que abala as estruturas, todas as estruturas políticas, econômicas, militares, geográficas, todos os planos políticos agora precisarão ser revistos, os planos militares estão sendo revistos, a ONU em xeque, a OTAN em xeque, todas as organizações mundiais em xeque, as relações internacionais em xeque, traz para nós, como igreja do Senhor, um desafio, porque nós vamos ter que fazer um recomeço. E aí nós temos que preparar, como Noé, para sobreviver a essa crise, para passar pela crise e depois promover esse recomeço, o recomeço que Deus quer que seja feito, porque Ele tem permitido esse tempo de crise, essa provação,
e Deus ele tem algo tremendo a fazer através disso. Nós estamos aqui lendo um texto que mostra para nós o terceiro juízo. O primeiro juízo de Deus sobre o pecado foi no Éden. Juízo para Adão, juízo para Eva, veio ali no Éden. O segundo juízo de Deus veio já fora do Éden, sobre a vida de Caim, porque Caim foi o primeiro assassino e Abel foi o primeiro pastor assassinado. Veja que Abel, ele não era simplesmente um Abel, um cidadão, ele era um pastor e ele era um adorador. E ele foi sacrificado por causa da sua adoração. Talvez por isso você fique em choque e tremendo, porque que a igreja, às vezes, é a primeira instituição a ser atacada pelas crises. E nessa pandemia isso ficou muito claro. A igreja sendo questionada, e até hoje, nós ouvimos há poucos dias um líder dizendo que as igrejas eram um grande foco de contaminação da Covid-19. Tivemos legisladores políticos tentando aprovar, quando foi aprovada a lei de emergência no Brasil, tentaram colocar que as igrejas ficassem fechadas pelo menos até dezembro, veja você. Então, nós percebemos que quando o pecado ele entra e ele provoca a crise, ele quer atacar o que representa Deus, o que é espiritual, o pastor, o adorador, que era Abel. Por causa do ataque de Caim contra Abel, Deus trouxe o juízo sobre Caim. E por meio de Caim, da sua maldade, porque o pecado, o vírus do pecado se multiplicou na vida de Caim, toda uma geração foi corrompida. E mesmo a geração de Sete e de Enos, que a Bíblia diz que por Enos se começou novamente a invocar o nome do Senhor, mas no capítulo 6 nós vamos ver um cruzamento dessas duas gerações, e infelizmente o cruzamento dessas duas gerações trazem pecados horripilantes, coisas terríveis e tremendas que vão provocar a ira de Deus e trazer a destruição de Deus sobre a terra. E deixa eu te dar uma palavra de Deus, eu falo isso agora com temor e tremor, porque os piores juízos e o maior atrativo de juízo de Deus sobre a humanidade é a profanação. Quando o santo se mistura com o profano, quando a justiça é pervertida, quando o pecado entra no meio daqueles que se dizem santos, e aí a santidade passa a ser relativa, não dentro do padrão de Deus, mas dentro do padrão dos homens, isso atrai o juízo de Deus. Eu estou dizendo que a igreja tem grande culpa no que está acontecendo sobre a terra. Um tempo de bezerro de ouro, um tempo de descaso com a santidade, um tempo de tronos humanos, um tempo de grandes líderes tomando glória para si ao invés de dar glória para Deus. Os filhos de Deus se casando com as filhas dos homens. Prostituição religiosa, idolatria, profanação, politicagem eclesiástica, descompromisso com a obra missionária. E isso tem custado um preço muito alto. Eu tenho ficado chocado. A minha alma treme, meus ossos se abalam por ver grandes gigantes da obra de Deus tombando. Alguns Deus está recolhendo para poupar, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, para que descansem e as suas obras os sigam. Então alguns Deus está poupando.
isso pode ser um indício do que o que está por vir será muito pior. Será muito pior. E a Bíblia diz que o juízo começa dentro da casa de Deus. E se Deus não poupa os seus, como poupará os ímpios? É forte essa palavra, não é? Mas ela não é minha. Então, receba essa palavra no seu coração. Vem, depois de Caim, o terceiro juízo. E os juízos, eles vão tomando proporções maiores. Você tem um juízo no Éden, onde Deus julga Adão e Eva e a serpente. Você tem um juízo fora do Éden, onde Deus julga Caim. E agora você tem um juízo que cai sobre toda a terra. E esse juízo vai atingir os seres humanos, vai atingir os animais, o reino animal, o reino humano, o reino animal, o reino vegetal e a geografia da terra também está sendo agora atingida pelo juízo de Deus. E aí, a partir desse juízo, Deus promete que não vai mais destruir a terra com água. Ou seja, não vai haver destruição da terra. E ele diz, enquanto houver terra, vai haver noite e dia, sol e chuva, a vida vai estar aí. Então, ou seja, não vai haver esse juízo para destruir toda a humanidade e começar de uma família como começou de Noé. Por quê? O que vai haver agora é o juízo final, o grande trono branco. Para a aniquilação do pecado, para a separação dos filhos de Deus, e agora o começo de um novo céus e de uma nova terra. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Mas, para que não estejamos inclusos nessa condição de ímpios, nós temos que seguir o exemplo de Noé e caminhar em justiça. Deus, em meio àquela geração perversa, corrompida, Deus encontra Noé. Quantos Noés há na nossa geração? Quantos Noés ainda há para salvar a sua família? Será que não há famílias que estão perecendo por falta de Noés? Será que não há igrejas que estão perecendo por falta de Noés? Será que não há nações perecendo por falta de Noés? Deus está procurando os Noés dessa geração. Homem justo, que se agrada do Senhor, que não se corrompe, que enfrenta as críticas, a zombaria, que é chamado de cafona, de antiquado, de retrógrado, mas que não entra no comum, que não entra na mistura, que não vive segundo as tendências, segundo o que o mundo quer, mas que vive segundo a vontade daquele que nos criou. Glória a Deus. E esses precisam estar preparados, porque de uma certa forma todos nós vamos ser atingidos por esse juízo. Nós estamos aqui. E o juízo, de uma certa forma, ele atinge o justo e atinge o ímpio. Pode até atingir de forma diferente, porque o ímpio será destruído pelo juízo. O justo não. O justo será cada vez mais purificado e abençoado pelo juízo. Se você é justo, nem a morte pode acabar com você, porque a Bíblia diz que aquele que morre em justiça, um dia ele ressuscitará para estar para sempre na presença do Senhor. Ressuscitarão para a vida eterna. Mas os que morrem na impiedade ressuscitarão para a condenação eterna. Estarão separados de Deus para sempre. E aí, queridos, eu quero chamar a sua atenção. O versículo de número 21 diz assim: e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim
o fez. Gênesis 6, 21 e 22. Preste atenção. Ajunta comida. Deus não falou quantas toneladas de comida. Deus não falou quanto de provisão. Não está registrado aqui. E eu não encontro nas Escrituras Sagradas Deus falando com Noé por quanto tempo ele teria que ficar dentro da arca. Deus não falou com Noé quando que ele iria plantar a próxima vinha, a próxima roça, de onde que ele ia tirar alimento. A chuva estaria caindo sobre a terra, as águas iriam cobrir a terra. Mas Noé proveu alimentos. E Noé pôde permanecer com a sua família dentro da arca. 375 dias, 1 ano e 10 dias. Não é fácil? E ele tinha provisão para isso. Muitas famílias hoje estão se desintegrando na crise porque não tem provisão. Não tem provisão material, a crise se agrava. Não tem provisão espiritual, o esfriamento vem, a igreja fechou a porta, não está dando para congregar, não está dando para ir para a igreja. A estrutura espiritual já estava abalada. Sabe aquele pessoal que gosta de fast food? Aquele pessoal do congresso? Aquele pessoal dos movimentos? Aquele pessoal das vigílias, né? Dos retetés? Como estão sobrevivendo agora? Não tinha provisão espiritual. E quando não se tem provisão espiritual, mesmo estando dentro da arca, muitas das vezes, pode morrer de fome. Imagina você não morrer afogado, mas morrer de fome. Então na arca, Deus mandou Noé entrar para não morrer pelo dilúvio afogado. Mas Deus falou, tem que ter comida dentro da arca. Para você e para os animais. Porque se não tiver comida dentro da arca, vai morrer de fome. Deus não prometeu que ia mandar maná do céu e abrir a janela todo dia e derramar. Noé tinha que ter provisão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Provisão é uma responsabilidade sua. Você precisa crescer na vida espiritual. Você não pode ser menino espiritual. Você não pode viver nessa dependência espiritual. Você precisa entender que a caminhada, ela é longa. A caminhada é para a eternidade. Nós não vivemos de meses, não vivemos de semanas, não vivemos de dia. Nós temos um objetivo, nós precisamos chegar aos céus. As coisas efêmeras dessa vida não podem nos atrair a ponto de nos prepararmos apenas para viver aqui. Mas nós temos que ter provisão espiritual para caminhar até aquele dia em que o Senhor disse, olha, chegou o final da caminhada. Conseguimos chegar até o fim. Queridos, é muito interessante isso. É preciso ter provisão. Muitas famílias não estão tendo provisão. Muitas pessoas não estão tendo provisão. E quando não se tem provisão, vai arrombar a porta da arca. Vai querer sair para fora da arca. Mas lá fora, as águas estão tomando conta. E se sair para fora, vai morrer afogado. Veja que Deus fechou a porta da arca. Mas Noé fechou a janela. A janela ele abria. A porta ele não abria, mas a janela ele abria. E se não tivesse provisão, ia pular pela janela. Tem muita gente pulando pela janela e morrendo afogado. Veja que o discurso nesse tempo é esse. Olha, se o pessoal ficar em casa vai morrer de fome. Porque não se tem provisão material dentro de casa. Então tem que sair. E muitos estão saindo e estão se contaminando, estão morrendo pelas águas que estão tomando conta, chamada de Covid-19. Juízo de Deus sobre a terra. E nós estamos vendo isso aí. E muitos vão perecer por causa disso, e não interessa. A Covid-19 não escolhe, não quer saber qual é a sua religião, não quer saber se você é pastor, se você é padre, se você é cantor, se você é motorista, se você é político, se você é médico, se você é gari, o que você é. Porque Deus não nos julga pelo que somos, pela nossa posição social, pela nossa religião. Deus é justo, simplesmente justo, e julga com equidade. Então, por falta de provisão, está havendo morte. Falta de provisão na vida econômica, financeira da família.
falta de provisão na saúde, aqueles que não se tratam, não se cuidam, que deixou debilitar a sua imunidade, que deixou debilitar a sua saúde, e hoje se encontram no grupo de risco, e muitos já foram, já partiram. Falta de provisão na saúde, a corrupção dos governos federais, estaduais e municipais, que mandaram o dinheiro do povo pelo ralo e não construíram leitos de UTIs, não construíram hospitais para atender a população, e agora ficam por aí chorando e querendo jogar a culpa no povo, porque não tem condições de atender a população. Isso é falta de provisão, e essa falta de provisão está causando a morte de muitas pessoas, nesse tempo de juízo. Eu preciso encerrar, queridos, mas eu quero mostrar para você, Deus está dando para nós uma lição. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos de provisão, nós precisamos de cuidado, nós precisamos entender que nós vivemos por um propósito. O versículo de número 6 diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé tinha 600 anos. Nesse tempo não tinha o calendário gregoriano, não tinha o calendário juliano, não tinha o calendário hebraico, não tinha calendário. Então os tempos eram contados pela idade daquela pessoa que se destacava. Aqui também não tinha monarquia, não tinha reinos organizados. Então aqui é contado pela vida de Noé. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Noé entrou na arca, esperou 7 dias, e depois de 7 dias começou a chover. O versículo 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. No segundo mês, no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Vamos colocar aqui que fosse fevereiro. Não era fevereiro, mas só para você entender. Segundo mês é fevereiro, dia 17 de fevereiro, começou a chover, tá? No ano 600 da vida de Noé. E choveu sem parar 40 dias e 40 noites, chuvas torrenciais sobre a terra. Então choveu, desceu chuva do céu 40 dias e 40 noites. Veja que aqui choveu 40 dias e 40 noites, já tem 47 dias que Noé está dentro da arca com seus filhos e com todos os animais. E Noé está comendo, Noé está bebendo, Noé está em paz com a sua família, Noé está tranquilo com os animais, tem provisão para tudo ali. Tem gente que não aguentou 30 dias dentro de casa. O número de divórcio aumentou, é mulher com a cara quebrada, é marido expulso de casa, é filho expulso de casa, é marido na cadeia, é filho que bateu na mãe que está na cadeia, porque não aguentaram ficar dentro de casa 30 dias, 60 dias, porque não tinha provisão psicológica, espiritual, econômica para ficar dentro de casa, nesse tempo em que o dilúvio estava caindo sobre a terra. Mas preste atenção, é preciso ter provisão. É preciso se precaver, é por isso que você precisa se abastecer. Se abasteça na oração, se abasteça no cuidado, se abasteça psicologicamente. Olha, toma cuidado com a sua mente. Esse tempo pode destruir a sua capacidade psicológica. Então você precisa ter essa capacidade de convivência, essa capacidade de argumentação, essa capacidade de arregimentação social para vencer esse período de crise, esse período de dificuldade que abate sobre a terra. E aqui, quando eu viro aqui no capítulo 7, eu li o capítulo 7, versículo 11, 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Aí o versículo de número 24, 23 diz: assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quem vai sobrar nessa crise, hein? Meu Deus. A pergunta que se faz hoje é essa: quem vai sobrar nessa crise? Imagina voltando
para o templo, para a igreja, dizendo assim, olha, já apareceu uma vacina, já se vacinaram aí, né, todos os que escaparam e que estão aí, e agora a gente pode voltar a aglomerar, pode voltar para a igreja, pode fazer festa, pode andar pelas ruas, o comércio já pode abrir normalmente. E você chega na loja, cadê fulana que trabalhava aqui? Não está mais. Você chega na igreja, cadê o pastor? Que era o pastor dessa igreja? Muitos já não tem mais o seu pastor. Cadê o diácono que ficava na porta recebendo a gente? O diácono, muitos já não estarão mais lá. Cadê o soprano do coral? Cadê a trompetista, o trompetista da banda? Cadê o saxofonista? Cadê? Nós lamentaremos a perda de muitas pessoas. Imagine Noé agora saindo da arca, só ele, seus filhos e a sua esposa e as suas noras. Não tinha mais ninguém sobre a face da terra. Era um recomeço. E Noé precisava ter estrutura para recomeçar. E nós também vamos precisar ter estrutura para recomeçar. Quem estiver aqui, digo eu, precisará ter estrutura para recomeçar. E a Bíblia diz que prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Presta atenção. 150 dias prevaleceram. O que é isso? A terra virou um mar por 150 dias. Não havia porção seca. 150 dias. Veja que 150 dias são 5 meses do nosso mês. 5 meses sem ver terra. Sem poder descer da arca. Flutuando sobre a arca. Noé solta um corvo. E o corvo volta. Solta de novo. Torna a voltar. De repente, ele solta o corvo e o corvo não volta porque corpos estão boiando e o corvo começa a se alimentar das carnes, né, apodrecidas que estavam ali sobre as águas. Noé solta uma pomba e a pomba vai a primeira vez e volta, depois vai a segunda vez e traz para Noé um ramo de oliveira em seu bico. E depois a pomba sai a terceira vez e já não volta mais. E aí a Bíblia diz que depois desses 150 dias, começou a aparecer o cume dos montes. Só o biquinho dos montes começaram a aparecer. E a arca então encalhou no monte Ararat. Mas ele não podia descer da arca. Quando completou, versículo 13 do capítulo 8, aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Ó, presta atenção. No 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, está começando o ano 601 da vida de Noé. 11 meses que eles estão flutuando sobre as águas, sobre o dilúvio. E aí, o que a Bíblia vai dizer? Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. Ele tirou a cobertura, olhou por cima, que ele não é bobo de olhar por baixo. E aí ele percebeu que a face da terra estava enxuta, tá? Mas não estava seca. Porque no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E saiu o sol, secou a água. Noé agora podia pisar firme, podia andar sem medo, não tinha mais lama, estava tudo sequinho, tudo enxuto. E Noé então sai da arca, sob o comando de Deus, sob a voz de Deus que diz: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, e multiplica sobre a terra. Queridos, eu quero concluir esta mensagem dizendo uma coisa para você. Não te preocupa com o tempo não. Fica no tempo de Deus. Espera Deus te mandar sair da arca. Não questiona as coisas. Toma cuidado. Para de politicagem, para de bobeira. Fica na presença do Senhor. Ora mais, lê mais. Tome provisão espiritual. Os céus não estão em quarentena, os céus não estão fechados.
Deus pode te dar força. E mesmo que você não tenha tomado provisão material, Deus é poderoso para prover em meio a essa crise, em meio a esse dilúvio, a sua provisão material para você ficar na presença dEle. Mas não queira ser o salvador da pátria, não queira ser o responsável pelo que está acontecendo. Fica na presença do Senhor. Vai chegar o momento que Deus vai dizer: agora sai da arca e multiplica. Aleluia. O tempo da abundância vai voltar. O tempo da multiplicação vai voltar. E Deus vai começar com Noés, como você. Deus vai começar através desses justos, aleluias, que ouviram a voz de Deus e que vão passar pela crise para a construção de um novo tempo, para a construção de uma nova história. Agora, não queira ser o Nostradamus do século 21 e ficar fazendo as coisas por sua conta. Noé teve que esperar 1 ano e 10 dias. Nós temos ouvido dizer que essa crise é longa. Não se sabe quando vai acabar. Hoje ouvi um especialista dizendo: não tem vacina antes de fevereiro, de março do ano que vem. E eu fiquei pensando: nossa, mas se for, vai dar realmente o mesmo tempo do dilúvio, né? Vieram os pico, mas a gente vai ficar aí 1 ano ou mais para sair dessa crise com segurança. O certo é, nós estamos descansando no Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Os que esperam no Senhor, eles renovarão a sua força. E nós vemos o juízo de Deus vindo sobre a terra, mas a nossa esperança está no Senhor. E como Noés do século 21, dessa nossa geração, nós não vamos nos vender, nós não vamos nos corromper, mas nós vamos caminhar em justiça, custe o que custar, para que Deus olhe para essa terra e nos veja como porta-voz do seu milagre, da sua restauração e da sua bênção sobre a vida da humanidade. Que Deus abençoe a sua vida. Adore, minha filha. Exalte o nome.